Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nesse vídeo nós iremos continuar vendo a edição especial do Overlord que traz a criação da guilda Aiz-Urgon e a conquista da Grande Tumba de Nazarick, que concedeu à guilda Aiz-Urgon uma das folhas de Yggdrasil, o domínio da base de guilda mais importante do mundo de Helheim e uma das 9 bases de guildas mais importantes do jogo Yggdrasil. Mas antes, eu pedirei para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação e darem aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. A julgar pelos movimentos do novo chefe de guilda, ele provavelmente tinha algo a dizer, e assim eles imediatamente calaram a boca. Rodeado pelo silêncio, Momonga explicou o que estava pensando. Então, para nossa primeira atividade de guilda como a Aiz-Urgon, eu planejo conquistar a dungeon no pântano que o Nishiki-san acabou de encontrar. Respostas de "vai ser legal" vieram de todos ao redor dele. Em meio a essa atmosfera de excitação, Momonga engoliu em seco e lutou contra a tensão dentro de si. Ele poderia ser marcado com um fracasso em sua recém-posição de chefe de guilda, pelo que ele diria em seguida. Mas antes que Momonga pudesse falar, alguém perguntou: "Chefe de guilda, eu tenho uma pergunta. Já que é uma dungeon desconhecida, é melhor fazer um reconhecimento primeiro. Então, quando iremos para conquistar ela a sério? Porque assim, nossos equipamentos e preparações podem precisar ser alterados dependendo disso." A pergunta parece ter sido enviada pelos céus. Este foi o último ponto de decisão. Se fosse para desistir, ele teria que fazer isso agora. No entanto, Momonga se comprometeu com sua decisão. "Não, na verdade, eu tenho uma ideia diferente." Momonga tossiu e levantou a voz. "Pessoal, me escutem." A tensão pairava pesada no ar. Dado que Momonga havia levantado a voz, aguentando essa pressão esmagadora ao invés de fugir o fez querer vomitar. Mas Momonga declarou sua intenção. "Por favor, me escutem. Eu estava esperando conquistar a dungeon do pântano inexplorado de uma só vez." Um alvoroço tomou conta. Mas isso era esperado. Momonga sabia muito bem o quão temerários suas palavras foram. Dungeons inexploradas eram habitadas por todos os tipos de monstros desconhecidos e não havia indicação de quais armadilhas estavam presentes. Portanto, eles teriam de montar várias estratégias de ataques para dar conta das surpresas da dungeon. Desta forma, poderiam identificar formas eficazes de derrubar os monstros e chegar ao caminho mais curto para o coração da dungeon, bem como alguma maneira de vencer o chefão. E melhor dizendo, normalmente uma dungeon não pode ser vencida sem usar esses métodos. Cara, isso deve ser impossível. Nem sabemos o nível ideal para vencer a dungeon, e tentar sem informações é ainda mais difícil, mesmo que seja uma dungeon de nível baixo. A pessoa que apresentou isso foi Beliver, um guerreiro místico heteromórfico que parecia um pedaço de carne coberto de bocas. Vários outros também começaram a expressar sua oposição, em apoio à conclusão sensata de Beliver. Naturalmente, Momonga entendia como eles se sentiam. No entanto, ele queria ir adiante com isso. Era natural franzir a testa ao querer usar esta dungeon para celebrar a fundação da Aiz-Urgon. Uma atividade mais simples teria sido uma escolha mais sábia, a fim de deixar boas lembranças e fortalecer seus laços. Mas se falhassem, seria um começo desfavorável para uma guilda recém-criada. No entanto, grandes dificuldades também podem deixar lembranças fortes. O pensamento de Momonga era que a luta uniria a guilda, da mesma forma que os inimigos poderiam se tornar aliados em circunstâncias desesperadoras. Momonga teve uma premonição de que se ele não os unisse agora, a guilda se desmoronaria por conta própria cedo ou tarde. A possibilidade era muito alta, assim como insinuado nos e-mails que os 3 homens sábios da guilda lhe haviam enviado. A única razão pela qual isso não aconteceu até agora foi por causa de Toutimi, e pelos laços de amizade que os atrelavam ao Ninizongol. Mas agora, estes laços estavam se deteriorando. Portanto, Momonga precisava restaurá-los novamente, mesmo que isso significasse usar sua posição como chefe de guilda para forçá-los a fazê-lo. Como esperado, houve aqueles que se opuseram fortemente à proposta normalmente ambiciosa de Momonga. Uma contagem silenciosa revelou que cerca de 1/3 deles se opunha a isso. Ele podia entender completamente os motivos. Eles achavam que os benefícios eram muito pequenos em comparação com as penalidades de um massacre total do grupo. Morrer dava 2 tipos de penalidades. A primeira é a perda de XP e uma consequente perda de níveis, embora isso dependesse da maneira pela qual eles fossem ressuscitados. Esta não era uma grande desvantagem em Yggdrasil, pois o XP poderia ser recuperado facilmente, ao contrário de outros jogos. Mesmo que perdessem níveis, a perda pode ser rapidamente recuperada. O que todo mundo odiava era o segundo tipo de perda, que era o drop aleatório de um item equipado. Em Yggdrasil, armas e armaduras eram feitas inserindo um cristal de dados em uma skin de item. Poucas pessoas permaneceriam inabaladas depois de perder um equipamento personalizado. Às vezes ou mais equipamentos eram perdidos se a expedição à dungeon fosse muito difícil. Por causa disso, as pessoas comumente se preparavam com itens de segunda categoria, do tipo que não se importariam em perder. Claro, os jogadores não podiam vencer a dungeon de uma só vez com material de segunda categoria, então tinham que usar seus melhores equipamentos.
Além disso, os desenvolvedores projetaram o jogo para que o equipamento mais valioso fosse descartado primeiro, o que significava que as chances de um item essencial para a estratégia do jogador ser descartado eram bem altas. Foi por isso que se sentiram desconfortáveis com a sugestão. Assim que a inquietação estava prestes a saltar para os outros 2/3 da guilda, vamos fazer. Não acham que vai ser divertido? Disse Guerreiro Takemi Kazushi. Bem, eu não vou dizer que o Touch-san está errado ou que ele é covarde, mas a dungeon investigada que ele planejava ir pode ser bem chata. Eu só quero participar dessa maluquice e me divertir como um idiota. Momonga-san, você é o melhor. Não tinha dúvidas que te escolher como chefe de guilda era a escolha certa. Se todos nós formos massacrados, então seremos realmente tolos. Punito Moi não expressou nenhuma oposição até agora. Assim que ele terminou de falar, Guerreiro Takemi Kazushi riu. É só um jogo. Um jogo. Sermos massacrados é apenas parte da diversão. Afinal, o Ninizongou foi um clã fundado por tolos. Olha o nome que a gente escolheu? Todos aqui já erraram no passado, não é? Humanoides zombaram de nós por nossas tolices, enquanto nossos colegas heteromorfos nos odiavam porque fazíamos coisas sem sentido. Só aprenderam a nos respeitar depois que nossos números aumentaram. Na verdade, acho que até hoje não respeitam. E não se lembram de como o primeiro item World Class que encontramos foi roubado? Só pra ficar claro, Touchme não planejou nada errado em nossa jornada até aqui. Mas eu ainda quero fazer essas coisas que só gente idiota faz no silêncio. Um camarada que estava com eles desde que o Ninizongou foi fundado Anshin Wan falou. Eu concordo com os sentimentos do Take-san. Não veem o quanto isso é bom? Vamos começar nossa guilda botando pra quebrar. Afinal de contas, não foram os mesmos idiotas aqui que obtiveram aquele item World Class? Vamos olhar essa situação usando uma proposta base do jogo. Este jogo foi feito para os jogadores se colocarem em perigo. Com isso em mente, não é bom desbravar uma dungeon desconhecida? Vamos nos tornar uma guilda que faz esse tipo de coisa. E se o nosso equipamento desaparecer? Eu não quero depender de itens cache. Ah, isso é verdade. As preocupações do Beliver são bem fundamentadas. Afinal de contas, a perda de itens é quase um trauma para quem foi vítima das PKS. Há muitos aqui que estão tentando reprimir a raiva por essa injustiça. Guerreiro Takemi Kazushi olhou seriamente para a katana que ele estava segurando. Bem, eu ficaria chateado se perdesse esta belezinha. Que se dane, tudo que eu preciso fazer é forjar uma lâmina ainda mais forte, certo? Como? Não sei tudo desse jogo. Não posso dizer que o equipamento que possuo é o mais forte. Quanto mais eu aprender, melhor será a arma que eu posso fazer. O mesmo vale para o minha MK6. Eu percorre um grande caminho desde o seu estado de MK1, MMN. Se eu fizesse a katana mais forte, eu a chamaria de Zero, ou Ultimate, ou Void, ou algo assim. Guerreiro Takemi Kazushi coçou a cabeça. Ele não estava cansado, apenas confuso com o que acabará de dizer. Ao que eu estava dizendo. No fim, é apenas equipamento. Não acham que seria muito triste se nos negássemos o mundo nosso prazer do jogo, porque temos medinho de perdê-los? Acho que todo mundo gosta do jogo à sua maneira, e forçar o ponto de vista dos outros é errado. Nossa, nunca achei que o Momonga-san diria isso. Fui baleado nas costas por um camarada. Depois de se desculpar com o Guerreiro Takemi Kazushi, Momonga olhou para os membros da guilda e disse, pessoal, sendo sincero, a ideia de derrotar uma dungeon desconhecida de uma só vez é capricho meu. E estão certos de perguntar. Esse desafio vale o risco de perder o equipamento que gastamos nosso tempo e esforço criando? Beliver está certo. Eu sei que o que proponho é loucura, mas ainda sinto que devemos fazer isso. Eu sinto que os membros da nossa guilda são pessoas que fazem de seu líder um idiota, e quando esse idiota pede que façam algo tolo, eles riem e cuidam disso imediatamente. Vocês podem me ajudar com a tolice que sugere? Por favor. Momonga baixou a cabeça ligeiramente. Vários segundos depois, a primeira resposta veio. Bem, já que este é um pedido do meu amigo Momonga, fico feliz em ajudar, foi a voz de Hubert. Como líder de uma guilda, eu colocaria a segurança em primeiro lugar. Mas como jogador eu quero é me divertir, depois dele foi o Touch-me. Eu estava planejando fazer isso desde o começo. Só fiquei quieto porque o Takemi Kazushi disse primeiro. Como parte integrante dessa guilda, eu tenho que apoiar o novo chefe de guilda, sabe como é, né? Os irmãos Peroruncino e Bukubuku Shagama deram suas opiniões. Não é algo que me interesse tanto assim, mas como se trata do Momonga-san, então eu vou participar. Que fique anotado em algum lugar, eu me opus a isso, e por fim, Beliver disse o que pensava a respeito. Embora suas palavras parecessem as de uma criança infeliz, a aprovação de Beliver parecia ter dado início a um incêndio, e os que se opunham à ideia foram diminuindo um a um. Obrigado, disse Momonga abaixando a cabeça, e então continuou. Então, nosso próximo objetivo é derrotar o chefão nas profundezas daquela dungeon desconhecida. Oh! Os membros reunidos responderam com gritos sinceros. Havia 27 pessoas reunidas aqui. Em Yggdrasil, os grupos eram feitos de 6 pessoas, e uma incursão poderia ter um máximo de 5 grupos. A julgar pela contagem atual de membros, havia 3 vagas. Ter 3 pessoas faltando representava uma enorme lacuna nas capacidades de um dos grupos. A intenção era preencher esses lugares com NPCs mercenários. Uma coisa boa sobre os NPCs mercenários era que eles podiam permitir que um jogador solo formasse um grupo, mas sua IA não era muito boa e
Além disso, sua habilidade de combate era menor que a de um jogador de nível equivalente. Consequentemente, quando formassem grupos com NPCs, os jogadores que não eram bons o bastante seriam prejudicados ao enfrentar dungeons difíceis. Momonga pensou em quem seria a pessoa certa para liderar os NPCs. Era uma escolha entre o poder combativo de Touchimi ou a astúcia de Punito Moi. Enquanto pensava sobre isso, percebeu que havia cometido um erro fundamental. Em vez de deixar toda a missão para um dos grupos, ele deveria dividir entre 2 grupos. Ah, desculpe por isso. Punito-san, Touchi-san, tem algo que preciso da ajuda de vocês? Os 2 eram os pináculos de força mais confiáveis entre todos os presentes. Touchimi tinha poder de luta, enquanto Punito Moi tinha habilidade de comando. Os 2 provavelmente poderiam fazer bom uso dos NPCs mercenários. Ah, Momonga-san, tenho uma sugestão também. Poderia vir aqui rapidinho? Momonga não tinha motivos para recusar o pedido de Punito Moi. Os 2 foram para o canto da sala. Minha sugestão é que você coloque sentinelas na entrada da dungeon. Sentinelas eram o que os grupos usavam para vigiar a entrada da dungeon. Precisavam ficar de olho em quem se aproximasse e, dependendo das circunstâncias, eliminar qualquer intruso. Momonga suspirou e rejeitou. Tinha que ser uma atividade grupal, com todos enfrentando os desafios da dungeon juntos. Ele não queria deixar nenhum de seus companheiros na porta. Não, eu não vou comprometer isso. Eu não quero ser espremido. Espremido era o nome de Punito Moi para um método de PK, que envolvia atacar por trás um grupo de jogadores que tinha acabado de começar a entrar em uma dungeon. Uma vez que seus oponentes fossem forçados a irem mais fundo na dungeon, eles teriam que lidar com os monstros das dungeons, assim como com os PKs atacando-os por trás. Era um típico movimento de pinça, embora fosse uma tática de PK que usará com grande sucesso por outro lado. Ele provavelmente estava fazendo essa sugestão porque sabia o quão perigoso poderia ser. Contudo, não acha que está sendo um pouco paranoico? Ninguém mais sabe sobre essa dungeon, certo? Punito Moi rebateu a resposta de Momonga com um ingênuo. Não saberemos sobre a situação até que estejamos lá. E até onde sabemos pode ser uma armadilha ou algum tipo de campo de caça bem. Mesmo assim, não é só usar o ícone que aparece quando estamos perto para saber se a dungeon já foi explorada antes? Não há como disfarçar isso, então tudo bem, não? Isso é ingênuo também, Momonga-san. Não exploradas e não descobertas são semelhantes, mas diferentes. Se fosse comigo, eu ficaria cerca de um degrau antes do sistema de sinalização da dungeon fosse ativado, ou marcado como foi descoberto. Então qualquer outra pessoa que tenha descoberto é apenas uma hipótese. É claro, pode te surpreender com a guarda baixa, Punito-san. Você é realmente o mais assustador daqui. É o cara mais assustador neste clã. Não, nesta guilda. Mas tem razão. É bom ser cauteloso sobre isso. O mais assustador. Então, talvez não seja cautela e sim covardia. Mas não te acho covarde. Afinal, teve aquela vez que... Momonga-san, não fale disso por favor. Bem, vamos deixar isso de lado por enquanto. Eu estou totalmente ciente dos perigos de dividir nosso poder de luta, mas esta é a primeira atividade de grupo da nossa guilda. Afinal, nós não queremos falhar por causa de um pequeno erro, não? Bem, isso é verdade. Durante esse empreendimento, o pior cenário é que recebamos o PK. Momonga, eu entendo seu desejo de que todos se aprofundem na dungeon juntos, mas deixar alguém na entrada é uma parte importante do nosso plano. Afinal, você não quer ser eliminado, mas sim derrotar todos os desafios da dungeon, não é? É claro. Então pense no que proponho. Momonga não tinha nada a dizer em face das palavras de Punito Moi. Embora ainda estivesse tentando aceitar essa proposta, a um nível intelectual, ele já havia concluído qual seria a resposta certa. Ele sobrecarregaria o grupo caso se permitisse ser governado por suas emoções. O camarada diante dele sabia que o chefe de guilda deveria ter se refinado, mas escolheu ajudar e contribuir com sua sabedoria para esse esforço. Momonga lamentou profundamente por ter incomodado a todos com a difícil tarefa de derrotar uma dungeon desconhecida. Um chefe de guilda precisa agir com racionalidade. Mas ele estava meio confuso com essa mistura repentina de felicidade e responsabilidade. Ele se lembrou da solidão que sentiu quando um de seus camaradas saiu e então acenou para Punito Moi. Deixa comigo. Vou compartilhar com todo mundo, beleza, conto com você. Momonga já tinha vários candidatos em mente para a retaguarda. Como esperado, esse tipo de coisa era melhor para os membros das profissões artesãs. Ah, por favor, diga que eu sugeri isso. Ele não tinha ideia do porquê, mas concordou de qualquer maneira. Tá, tudo bem. Mas isso já é bem sua cara, Punito Moi-san. Não sou bom em pensar em PKS e possibilidades parecidas. Bem, o Peking é muito popular neste jogo. A maioria dos jogos não deixaria o PK chegar tão longe, nem promoveria o PK assim, sério? Não cheguei a jogar outros jogos, então não tenho certeza. Quer tentar um jogo diferente qualquer dia desses? Vamos juntos. Há um que eu realmente gostaria de tentar milímetro, não é uma má ideia. Mas não seria melhor dominar o Yggdrasil primeiro? Tem certeza que consegue dominar este jogo? Se bem que você pode realmente conseguir, mas só depois de muitos anos. Uma coisa que os desenvolvedores de Yggdrasil esqueceram foi tornar o jogo amigável ao usuário. O próprio fato de existirem piadas sobre isso já destacavam a pouca informação que havia no jogo. Além disso, havia uma montanha de coisas que
não podiam ser verificadas sobre o jogo, mesmo com os melhores esforços dos jogadores. Mesmo depois de vários anos, não era estranho que ainda existissem muitas coisas desconhecidas. Que tipo de lunático dominaria este jogo, Punito Moihil? Então vou te passar umas táticas de PK que criei, Momonga-san. Eu também estou pensando em escrever um livro chamado Peking para Bobos 1, em outras palavras, no mundo real. Não, como faria isso? Eu quis dizer dentro, neste mundo, em Yggdrasil, pode-se armazenar um manuscrito em forma de livro, e lê-lo como se fosse um livro no mundo real. Havia jogadores que convertiam livros cujos direitos autorais haviam expirado para livros dentro do jogo, e os vendiam a preços baixos. Ah, sim. Então, vai me deixar ler esse manual quando terminar? Lições sobre como atacar também são úteis para a defesa, naturalmente. Quando chegar a hora faço questão que seja o primeiro, já estou ansioso. Fufufu. Vou fazer umas cópias e vender, ficou maluco, Momonga-san. Depois de sua exclamação embaraçosa, Punito Moi mergulhou em pensamentos profundos e falou bem baixo com Momonga. Tem certeza que quer fazer isso? Se muitas pessoas souberem dos segredos, você perderá sua vantagem, Momonga-san. Não há necessidade de compartilhar conhecimento com todos. Apenas alguns poucos precisam saber. O conhecimento é valioso porque é raro. Quando você o espalha, torna-se inútil. Pensando bem, isso é verdade, claro que é. Momonga-san, você é meu amigo, assim como meu chefe de guilda. É por isso que vou te ensinar mudando de assunto. Está escondendo seu passado obscuro porque é muito vergonhoso ou tem outro motivo? É algo assim. É como gravar a si mesmo cantando uma música, ou algo assim. E quando você a ouve vários anos depois bate aquela vontade de se matar. Isso foi um desabafo de desespero. No entanto, o rosto de Punito Moi permaneceu inalterado. Este inconveniente de Yggdrasil o incomodava. Seria mais interessante se sua expressão pudesse mudar com suas palavras. Enquanto pensava sobre isso, ele percebeu que era impossível. Não seria tão difícil para os jogadores humanoides, mas escrever macros para mover os rostos de seres demi-humanos e heteromórficos era extremamente difícil. Além disso, havia o rosto ósseo de Ainza a se considerar. O rangido dos ossos quando eles se moviam provavelmente seria muito asqueroso. Ah, cara, desculpa. Aquilo foi uma porta para o meu passado cruel, algo que ninguém deveria ouvir. Se fosse para abrir alguma, eu escolheria uma que levasse a um sentimento mais acolhedor. Enfim, Momonga, o que queria discutir comigo? Tem algo a ver com os NPCs mercenários? Quantos posso confiar a você para comandar? Vejamos. Posso lidar com 3 sem problemas, que demais. Talvez não precise de tantos, dependendo do número de sentinelas da porta. Então, contarei com você. Momonga deixou Punito Moi, e depois de fazer o mesmo pedido a Toutimi, ele retornou ao centro da sala e gritou. Perdão por interromper de novo. Pessoal, atenção aqui, por favor. Assim como antes, Momonga sentiu a atenção de todos focados nele. Ainda assim, mesmo que as expressões não tenham mudado, ele pôde captar os ânimos, o que o surpreendeu. De acordo com Toutimi, quando em batalha, alguém pode instantaneamente sentir as intenções de um oponente, evitando assim seus ataques. Algo semelhante parecia estar acontecendo aqui. No entanto, Momonga não era tão sensível. Talvez apenas alguém proficiente em ser guerreiro pudesse fazer algo assim. Eu pretendo organizar os grupos. Como de costume, eles serão agrupados em atacantes físicos, atacantes mágicos, defensores, curandeiros e outros. Eu também preciso atribuir os batedores. Momonga fez uma breve pausa. Vamos atribuir sentinelas na entrada. Alguém se opõe? Isso era algo que ele, o chefe de guilda, havia decidido com base na sugestão de um membro da guilda. Mencionar o nome dele não parecia certo. Ninguém se opôs. Embora Momonga tenha feito contato visual com Punito Moi por um instante, o último apenas deu de ombros e sorriu amargamente. Se for esse o caso, bem, podemos continuar normalmente sem objeções por mim. Tudo bem, várias pessoas aprovaram e ninguém pareceu se opor. A seguir decidiremos as sentinelas da entrada. Alguém se dispõe? Eu ficarei feliz em ficar para trás. A primeira pessoa a levantar a mão foi o ferreiro Amano Maitusu. Depois disso, mais 2 pessoas levantaram as mãos. Por sinal, também eram artesãos. O clã nunca havia se concentrado em dungeons ou Peking. Havia muitas pessoas que jogavam apenas por seu espírito aventureiro. Eles estavam cheios do desejo de pisar em terras desconhecidas e descobrir coisas misteriosas. Naturalmente, até os membros das profissões artesãs não passavam o dia todo em suas oficinas, pois tinham níveis em outras áreas de combate para que pudessem lidar com qualquer problema, até certo ponto, claro. Dito isso, uma vez que suas builds continham profissões artesãs, eles sentiam que seriam um fardo durante as incursões às dungeons. Momonga sabia muito bem o porquê deles se voluntariarem diante de uma proposta assim. Ele sabia que se sentiam mal com isso. Ainda assim, Momonga se curvou para os 3. Sinto muito por isso, podemos contar com vocês? Não fique assim, Momonga-san. Levante a cabeça, vai. Veja nosso lado, ficaremos conversando à toa enquanto todo mundo está lutando. Eu quero tentar fazer uma nova arma também. Acabei de descobrir uma técnica rara de processamento de metais. Não vejo a hora de pôr em prática. Faremos nossas tarefas na entrada da dungeon. Não se preocupe com isso. Depois que Amano Maitosu falou, os outros 2 rapidamente seguiram o exemplo. Ainda assim, Momonga se curvou para eles novamente. Então, Nishiki-san, seria bom se compartilhasse seu mapa com o resto de nós. Você não se importa, né? Naturalmente. Ah,
Também coletei informações sobre os monstros que aparecem no pântano. Ninguém vai se importar se eu compartilhar, não é? Claro, não havia motivo para se opor. Nishikenhai produziu uma série de pergaminhos para todos do nada e começou a trabalhar nele. Um flash de luz saltou dos pergaminhos. Todos os presentes estenderam a mão para pegar um pergaminho. Momonga fez o mesmo. Depois que o pergaminho abriu, apareceram as letras que diziam novas informações obtidas. Momonga ignorou o pergaminho que havia desaparecido e tocou aquelas letras. Imediatamente, linha após linha de texto apareceu. A primeira informação dizia respeito ao terreno. Havia um X no centro exato do extenso pântano. Um homem escreveu em letras não muito apresentáveis Dandy aqui. Ao lado havia 3 símbolos marcados, base dos sapos. Então, havia outros ícones chamados coisas gosmentas, gás venenoso, chefão de área, e assim por diante. Além disso, havia linhas rotuladas como prováveis rotas de patrulha. Entendi. Momonga refletiu enquanto digeria a informação. Em seguida, ele tocou os caracteres correspondentes ao próximo conjunto de informações. Em seguida, os dados do monstro. Havia fotos borradas de monstros, com seu nome, nível e outros dados. Nível 64. Grembera Devil Lis 1. Lis Diabo de Grembera nível 74. Grembera Purple Voro. Verme Roxo de Grembera. Nível 78. Svarmlord Grembera, o Soberano Enxame Gremberiano. Nível 80. Mediater um Comedor Louco nível 80. Svam Nagan 1. Nagan do Pântano nível 80. Grembera Tuvego, Tuveg de Grembera. Nível 83. Grembera Tuveg Fighter 1. Lutador Tuveg de Grembera. Nível 83. Grembera Tuveg Priest, o Sacerdote Tuveg de Grembera nível 84. Grembera Tuveg Knight, o Cavaleiro Tuveg de Grembera. Nível 85. Grembera Tuveg Varlor, a Senhora da Guerra Tuveg de Grembera. E então, as palavras de Nishiki fizeram Momonga parar no meio do estudo dos monstros e ele se virou para olhá-lo. E são esses aí que achei. Confirmei visualmente, mas pode haver monstros que ainda não encontrei. Tenham cuidado. Além disso, eu vi alguns caras mais fortes à distância, mas estavam perto das bases rotuladas, mas não me aproximei para verificar. HM. Nível 80 e poucos é a média. Significa que os monstros mais fortes nas profundezas da dungeon serão 90 ou mais. Esse é o nível ideal para nós. A maioria dos membros da Inns ou Algon estava por volta do nível 90 ou mais. Ele sentiu que eles poderiam vencer a dungeon sem nenhum problema. Teikiyan. O descuido é proibido. É de conhecimento comum que as dungeons são mais difíceis do que as áreas circundantes. Naturalmente, o caso oposto também poderia ser verdadeiro, mas eles nunca tinham ouvido falar de tais exemplos antes. Mesmo assim, vamos ter que contar com a sorte. Derrotar uma dungeon de nível 90 de uma vez não é completamente impossível. Já que é assim, então vamos com todas as nossas armas em chamas. Não tem momento melhor para torrar nossos itens de cash. Se fizermos isso, vai ser uma visão bem incrível. A ideia de que eles poderiam fazer isso tomou conta da sala, e Momonga sentiu o estômago fisgar. Se eles sentissem que era impossível, poderiam se consolar caso falhassem usando um foi como esperado. Mas se eles achassem que era possível e fracassassem, o impacto seria muito maior. Momonga lamentou seu tolo anúncio. Tentar moderar a excitação com cautela era o pensamento de um perdedor. No entanto, essa cautela os poderia ajudar. Claro, como tinha sido ele a organizar o evento, ele não poderia dizer isso. Só então, um salvador apareceu. Pessoal, vocês estão confiantes demais. Todos têm noção do quão baixas são as chances de conseguir vencer uma dungeon desconhecida de primeira? O nível efetivo de uma dungeon sobe várias vezes quando você tenta pela primeira vez. O orador foi o Bear. Com certeza, essas palavras foram como jogar água na fogueira, mas por causa disso, todo mundo se acalmou. Ao mesmo tempo, uma notificação atingiu o ouvido de Momonga. Era uma mensagem de Punito Moi. Boa sorte, Momonga-san. Momonga entrou no canal dedicado e lançou sua magia message. Dessa forma, sua voz só alcançaria o destinatário. Obrigado. Não se preocupe, mas tenha em mente que tumulto é o fracasso de um país. Você deve sempre manter um modo equilibrado e lógico de pensar. Mantenha a calma, planeje com antecedência, e não perca seu tempo pensando sobre coisas insignificantes, Momonga-san. Entretanto, também estou planejando derrotar aquilo de uma só vez. Boa sorte para nós. Depois de dizer o que queria, a message terminou. Certo. Atenção pessoal, vamos definir o nosso objetivo em 30 minutos. Por favor, se preparem. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!